Fala pessoal, continuando a resolver o livro 1, questão 298. Sejam as funções definidas por f de x igual a raiz quadrada de x e g de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4, determinar os domínios de f composta com g e g composta com f. Então, primeiramente, vamos descobrir quem é cada uma dessas funções, né? Então, f composta com g e g composta com f, né? Ok. F composta com g, no lugar do x aqui no f, né, eu vou botar o g de x. Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x menos 4, certo? Aqui, g de f de x, no lugar do x aqui, eu vou botar o f de x, que é raiz quadrada de x, né? Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 vezes raiz quadrada de x menos 4. Ok. Para que isso aqui pertença aos reais, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter que esse cara aqui de dentro seja maior ou igual a zero, né? Porque senão vai dar problema pra gente. Então, a gente precisa que x ao quadrado menos 3x menos 4 seja maior ou igual a zero. Calculando as raízes desse cara, olha só, a gente vai ter que x1 é igual a menos 1 e x2 é igual a 4 positivo, certo? Como o coeficiente aqui da frente é 1, tá invisível e ele é positivo, essa nossa equação do segundo grau, ela é dessa forma aqui, certo? Em que aqui é o menos 1 e aqui é o 4. Ou seja, quando que ela é positiva? Quando ela está aqui para cima do eixo x, né? Ou seja, aqui quando o x é menor do que 1 e quando o x é maior do que 4, certo? Então, nosso domínio aqui vai ser x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a menos 1, porque pode ser igual a zero, né? Ou x maior ou igual a 4, certo? Aqui, a gente tem o seguinte, isso aqui eu não posso fazer isso, tá? Por mais que seja tentador, porque eu não sei quem é o meu x, ele pode ser um cara negativo, e aí dá problema, né? Menos, aqui não é 3, né? Aqui é raiz de x, menos 3 raiz de x, menos 4. Aqui, qual é a única restrição que tem nessa função? Esse cara aqui, né? Porque o que acontece com o nosso x aqui? Ele precisa ser maior ou igual a zero, certo? Então, com isso, a gente tem o seguinte, que o domínio dessa função é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a zero, né? Aqui não vai dar problema nenhum, o 4 não tem interferência nenhuma, o único cuidado que a gente tem é o raiz de x. Tranquilo? Vamos lá, a 299 é o mesmo esquema, só muda a função, né? Então, de novo, primeiro passo, vamos descobrir quem é f composta com g. Isso aqui vai ser f g de x. Então, no lugar do x aqui na f, eu vou botar g de x. Então, vai ficar raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5x mais 3 menos 1. Ou seja, raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5x mais 2, ok? Para que isso pertença aos reais, né, a gente tem que 2x menos 5x mais 2 precisa ser maior ou igual a zero, né? Então, delta é igual a b ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes a vezes c. Aqui, 8, 16, isso vai dar 9, né? Então, a gente tem que x é igual a menos b, que é menos 5, mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes a, que é 4. 8 sobre 2, 8 sobre 4 dá 2, e aqui vai dar 2 sobre 4, que é 1 meio. Então, as nossas raízes são 2 e 1 meio, né? Como o 2 ali é positivo, nosso gráfico é voltado para cima, né? Então, aqui está 1 meio, aqui está o 2. Ou seja, essa nossa funçãozinha aqui ela vai ser positiva quando x é menor que 1 meio, né? E maior que 2, certo? Então, aqui, nosso domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 1 meio, ou x é maior ou igual a 2, certo? Essas são as condições para que o nosso x pertença, que o nosso x não, né? Que a nossa função ali pertença aos reais, certo? Beleza, vamos para a próxima. Agora, g composta com f. A gente tem
é g f de x, então no lugar do x aqui, a gente vai botar o raiz quadrada de x menos 1, então vai ficar 2 vezes raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes raiz quadrada de x menos 1, mais 3. Então, vamos abrir essa expressão. A gente vai ter 2 vezes o módulo de x menos 1, certo? Menos 5 vezes a raiz de x menos 1, mais 3. O que dá problema nessa equação? O raiz de x menos 1. O que ele precisa ser? O x menos 1 precisa ser maior ou igual a 0, né? Ou seja, o x tem que ser maior ou igual a 1, certo? Com isso, então, a gente tem que o nosso domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 1, certo? Faz a composta e vê as restrições, né? Tem a questão da raiz e a questão da fração, né? Do denominador de uma fração, certo? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.